Hoje é dia 26 de setembro do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos passando um pouquinho além das 18 horas. É hora quando celebramos saúde através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial 95.7 do seu FM. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Para quem não me conhece, vou me apresentar mais uma vez. Eu tenho uma clínica de dor dos transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. E tais transtornos musculoesqueléticos, eles têm dois acentos principais de manifestação, que é a dor e a incapacidade física. Nós atendemos muitos pacientes com incapacidade física, em geral progressiva. Muitas vezes numa rota de bengala, muletas, andador ou até mesmo cadeira de rodas. Então, eu também sempre repito aqui que perto de 80%, olha só, hein? Perto de 80% de todas as dores do planeta Terra dizem respeito a transtornos musculoesqueléticos. E pode se manifestar em qualquer geografia do corpo humano, em qualquer localização, como dor de cabeça, cefaleia ou enxaqueca, torcicolo, dor no pescoço, dor nos ombros ou nos braços, dor na região das costas, dorsal, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor, cansaço, peso, queimação nas pernas, adormecimentos, formigamentos, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Como vocês veem, em qualquer localização, os transtornos musculoesqueléticos podem se manifestar. E vejam mais, nem sempre a localização da dor é a região do transtorno musculoesquelético. Muitas vezes, há um transtorno musculoesquelético na região lombar e a dor vai se manifestar na panturrilha, direita ou esquerda, ou até nas duas. Entenderam? Entenderam? Às vezes o transtorno é numa vértebra cervical do pescoço, C5, C6, C7, e a dor vai se manifestar na região da calota craniana. Entenderam? Então, nos transtornos musculoesqueléticos, muitas dores nós dizemos que são dores referidas. Elas são referidas a, mas não quer dizer que a localização do processo é naquela região. Entende? Muito bem. Outro aspecto que nós sempre dizemos aqui é que a pior dor do mundo é a dor da gente. Não tem pior dor que essa. E quem tem dor tem pressa. Entende? Eu não posso me dar ao luxo de um paciente ligar para mim e dizer assim: eu estou morrendo de dor, estou com uma dor absurda. Aí eu digo para ele: vou marcar consulta para você daqui 3 meses. Entende? O que ele vai responder? Entende? Então, a minha clínica não deixa de ser um pronto-socorro. Né? Um pronto-socorro. Porque quem tem dor quer para ontem, quer resolver ontem o problema. Não hoje, ontem. Entende? E é com isso que eu lido. Meu dia a dia é esse. Entenderam? E tem mais. Tais pacientes já vêm de outros serviços médicos. Né? E são eternos buscadores de alívio. Entende? E também vocês entendam que a medicina é uma ciência de possibilidades, mas de nenhuma certeza. Entenderam?
Entendeu? E a psiquiatria, então, nem se diga. É uma ciência de muitíssimo poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Então vejam vocês. Às vezes nós falamos aqui de religião, de cura quântica, de cura espontânea, de cura pelo poder mental, de cura espiritual, que dá nome até à nossa jornada, entende? E isso desperta muito questionamento, muitas perguntas, muitas dúvidas. Por quê? Vejam bem, dizem que as crianças passam por uma fase dos porquês. Por que pai? Por que isso? Por que aquilo? Eu nunca saí dessa fase. Eu sou um eterno buscador de respostas. E o que é o conhecimento? O conhecimento é uma busca de respostas. Entenderam? Entenderam? Então vejam bem. Vejam bem. O que eu digo aqui, as minhas jornadas, elas respondem a muitas dúvidas, questionamento, perguntas dos meus pacientes, dos ouvintes da Vibe Mundial, dos admiradores das minhas jornadas, né? Dos fiéis admiradores das minhas jornadas. Então, em geral, eu aqui desenvolvo a minha jornada tentando responder aos questionamentos. E por onde podem chegar esses questionamentos? Bom, o mais factível, o mais viável, vocês enviarem perguntas para o meu e-mail, que é ruicomy.mercurio@ig.com.br. ruicomy.mercurio@ig.com.br. Ou então no meu WhatsApp, né, que é o 11 9 8081 1500. 11 9 80 81 1500. Ou no telefone de minha clínica, na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024, que é o telefone 11 3661 4243. Entende? Em cima das questões, eu desenvolvo jornadas que tento responder a esses eternos buscadores de luz para os seus males, principalmente dos transtornos musculoesqueléticos, que causam muita dor e muita incapacidade física. E, por causa disso, surgem fatores complicadores, como obesidade, imobilismo, insuficiências musculares e depressão. Porque os pacientes, os doentes, vão perdendo a sua liberdade de ir e vir. Entende? Eles dependem de ajuda. E evitam movimentos, porque nos movimentos as dores pioram. Entenderam? Entenderam? Então vejam bem. E eu vou repetir mais uma vez. Às vezes falo aqui ciência médica, sua religião, poder mental, cura quântica, cura espontânea, cura espiritual, curas religiosas, entendeu? Então vejam vocês. Primeiro, nós teríamos que começar dizendo que nós aprendemos no ensino fundamental que esse universo tem 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Não está errado, mas está incompleto. Esse universo é composto de 5 reinos. 2 reinos pertencem ao universo da invisibilidade. E o primeiro dos reinos desse universo, nem poderia ser outro, é o reino espiritual.
O reino espiritual é o reino da criação, é o reino das formas. Por isso, eu chamo o reino da anatomia. Essa forma pode ser uma baleia, pode ser um beija-flor, pode ser um ser humano, ou pode ser até um helicóptero. Então, as formas são criação do reino espiritual. Mas a primeira criação do reino espiritual foi o segundo reino, que também é o reino da invisibilidade, que é o reino da consciência, ou reino mental. É o reino da logística, de como as formas criadas pelo reino espiritual vão exercer as suas funções. É tão simples. O maior exemplo é o próprio planeta Terra. O reino espiritual criou um planeta chamado planeta Terra. Mas a rotação desse planeta, gerando dia e noite, e a translação desse planeta em torno do Sol, gerando primavera, verão, outono e inverno, é a da logística do reino da consciência, ou reino da função. Por isso eu chamo este reino de reino da fisiologia. Entendeu? É muito fácil para nós entendermos alguma coisa que os nossos sensores físicos percebem. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, esses nossos sensores físicos, né, nos dão a percepção do princípio do ver para crer. Do ver para crer. Entendeu? Mas, vejam vocês, o universo do conhecimento é muito menor que o universo do desconhecimento. O universo é um só. Por isso ele se chama universo. Ele é um só. Mas eu estou dividindo ele em universo do conhecimento, que é pequenininho, e o universo do desconhecimento. O universo do conhecimento foi enriquecido com um dispositivo chamado microscópio, que desvendou o universo chamado microcosmos. E também com um dispositivo chamado telescópio, que desbravaram o universo chamado macrocosmos. Entende? Então, mas assim mesmo, com ampliação do conhecimento universal, assim mesmo, o universo do conhecimento é minúsculo quando comparado ao universo do desconhecimento. Entendeu? E se é desconhecimento, como eu vou conhecer? Entende? Se é desconhecimento, como eu venho aqui falar sobre o desconhecido? Ora, então quer dizer que eu conheço o desconhecido? Então são esses questionamentos que me fazem. Entendeu? Então vejam bem. Como isso é possível, né? Falar sobre o desconhecido? Então vejam vocês. Aqui não tem nada de misterioso. Não é nada de outro mundo. Sabe? Nada disso. Tudo é misterioso quando se desconhece. Entende? Mas, vejam vocês, a natureza tem suas próprias leis. Entende? E as leis da natureza são eternas e imutáveis. Não mudam nunca. Você acha que vai mudar o dia e a noite? Não. Se nós estamos à noite, nós sabemos que daqui a algumas horas vai amanhecer um dia. E se nós estamos no dia, nós sabemos que daqui a algumas horas vai anoitecer uma noite. Entenderam? São leis naturais. E a lei da atração da gravidade, né? Que atrai todos os corpos que estão sobre a Terra. Por que uma fruta cai da árvore? Por que uma folha seca destaca da árvore e cai para o chão? Porque é a ação da força da gravidade, que é a atração que a Terra exerce
sobre todos os corpos que estão sobre ela, na superfície dela. Entendeu? Como que o avião se mantém no ar? Ele se mantém graças a dispositivos que cancelam a força da gravidade. Senão o avião vai para o chão. Ele se arrebenta no chão, se quebra todo. Entende? Se esses dispositivos lá em cima falham, a força da gravidade puxa o avião contra o chão. Não tem acordo. Então, a natureza tem leis imutáveis. Entende? Essas leis não mudam nunca. Milhões de anos existiam, existem agora, existirão daqui para frente. Entendeu? Então, vejam vocês. Nós somos criados, entende? À luz do raciocínio científico. Então, quando tua família te colocou numa escola, ela te colocou para você adquirir conhecimento, para você obter respostas, mas pelo raciocínio científico. Mas pelo raciocínio científico. Então, vejam vocês. Tua família te colocou numa escola para você aprender em cima de um raciocínio chamado científico. E a construção científica obedece aos seus informantes físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Entende? Entende? Então, obedece ao princípio do ver para crer. Esse é o princípio científico. Entenderam? Entenderam? Mas, entende? O reino espiritual e o reino da consciência são invisíveis. São invisíveis. Entenderam? Então, vejam vocês, o raciocínio científico é prevalente em nossa cultura, mas ele não tem resposta a tudo. E ele não é dono da verdade. Então, leis científicas podem também ser eternas e imutáveis. Eu vou dar um exemplo simples. Uma lei científica, matemática. Num triângulo retângulo, o quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Qualquer que seja o triângulo que você for desenhar ou estudar. Entende? Então é uma lei científica imutável. Mas se eu disser assim, a tuberculose é incurável, é uma lei científica, médica, mas hoje já não vale mais. Já mudou. Entenderam? Não. Hoje a tuberculose é perfeitamente curável. Entende? Sem falar, né, que existem as leis, né, do Ministério da Justiça, que muda toda hora, da Constituição brasileira. E essas leis, às vezes, são enxertadas com emendas. Então, são leis humanas. São leis criadas pelo homem. E são mutáveis. Vivem mudando. Entende? Eu tenho até uma frase que eu uso sempre, né? E vocês podem usar. O Brasil é o único país do mundo onde todas as constantes são variáveis. Entendeu? Porque toda hora as coisas aqui estão mudando. Entende? Então, basicamente, é isso. É isso. Então, tem um raciocínio científico. Depois, tem um raciocínio do bom senso, da lógica. Eu diria até um raciocínio filosófico. Um raciocínio do bom senso. Entendeu? Um raciocínio filosófico. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Entenderam? Raciocínio filosófico. E depois tem um raciocínio religioso, né? Não podemos desprezar. Nossa, em cima de raciocínios religiosos, muitas verdades são desbravadas. Entenderam? Eu vou dar um exemplo, né? Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então vejam vocês. Se Deus estava fazendo o mundo, não tinha dias. Então
Então isso é uma construção religiosa. Mas não é uma lei, isso. É uma construção religiosa. E no 7º dia ele descansou? Não. Deus não é humano. Nós, humanos, precisamos de descanso. Deus não é humano. Você nunca vai conhecer Deus com visão, audição, olfato, paladar e tato. Não. É outra linguagem. É outra dimensão, é outro patamar. Entendeu? Então, mas onde está a verdade desse raciocínio religioso? Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A verdade, gente, está no tempo do verbo. Deus fez. Esse universo está pronto. Deus não está fazendo nada por este universo. Não, ele já aprontou. Já deu acabamento a esse universo. Deus já fez. Ele está pronto. Entenderam? Então, por isso que as leis da natureza são eternas, perenes, imutáveis. Porque já foram feitas por Deus. E assim elas vão continuar. Entenderam? Então, depois tem um raciocínio, o mais incrível de todos os raciocínios. Ele se chama raciocínio intuitivo. Ou intuição. Eu até anotei alguns nomes que se dá ao raciocínio intuitivo. Vejam vocês. Intuição, pressentimento, pressentimento, premonição, precognição, raciocínio do tempo negativo. Que é isso? Sabe o efeito antes da causa. Como? No raciocínio científico, isso é uma heresia. Ou seja, como? Saber o efeito de uma coisa que ainda não tem causa? Não existe. Entenderam? Mas na intuição existe. É o raciocínio do tempo negativo. Depois pode ser chamado supermente ou mente supramental. É intuição. Depois pode ser chamado sexto sentido. Nós temos 5 sensores físicos, materiais, e a intuição se chama sexto sentido. Ou pode ser chamada primeiro sentido espiritual. Entenderam? Outro nome que tem a intuição, ela se chama inspiração. Alguns chamam até de instinto. Instinto tem outro significado também. Mas alguns usam até instinto como sinônimo de inspiração. E inspiração como sinônimo de intuição. Entenderam? Depois, tem mais nomes aí. Tem o sentido, primeiro sentido da paranormalidade. Quando se fala é paranormal, né? Dá um ar de mistério, né? De coisa do outro mundo. Gente, não há nada mais lógico, mais simples, mais fácil do que entender as leis naturais. Não há nada. E tudo é natural. Entendeu? Não tem nada do outro mundo. Eu não sou nem um pingo diferente de ninguém. Não sou melhor que ninguém. Entende? Entende? Alguns, não, mas você diz que cura pela medicina espiritual, você é um curador? Não, senhor. Curador é Deus. Nem o médico é curador. Entende? O médico é um enviado da ordem maior por Deus para ajudar a acontecer uma cura. Entenderam? Então, cuidado com alguém que diz, eu sou um curador. Não, ninguém é curador. Ninguém é curador. A cura vem sempre de dentro para fora. E não de fora para dentro. Embora existam fatores que podem favorecer cura. E são de fora. Se eu tenho uma pneumonia, eu vou tomar uma penicilina, é um fator que vem de fora para me ajudar a me curar da pneumonia. Entenderam? Entenderam? Mas, vejam vocês, o nome mais bonito da intuição, sabe como se chama? Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, gente?
Espírito Santo nada mais é do que a voz de Deus, a tua voz interior. É a comunicação pai e filho. Então, a intuição é um raciocínio de uma dimensão muito alta. E até está fora do nosso conhecimento. Pertence ao reino da invisibilidade. Entende? E a intuição você tem. Mas se você não acioná-la, você não vai poder usar esse raciocínio incrível que se chama intuição. Então, em nossa clínica, às vezes, nós apelamos para todos os raciocínios, em termos de um diagnóstico difícil, de um caso que parece insolúvel. Entende? E não esqueçam vocês. Entende? Na próxima jornada, eu prometo falar sobre cura quântica novamente, sobre cura espontânea, sobre cura espiritual. E vocês pensam que esses 3 nomes não tem nada a ver um com o outro? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando eu falo cura quântica, quando eu falo cura espontânea e quando eu falo cura espiritual, esses 3 nomes, talvez eu queira falar a mesma coisa. Mas o nosso tempo aqui se esgotou. Entende? Prometo falar na próxima jornada sobre mais esse processo do universo do desconhecimento. Entendendo? Entendendo? Só que é o seguinte, normalmente você busca conhecimento, mas o espiritual não. O espiritual, ele busca você, desde que você esteja em silêncio, meditação, contemplação, você está apto a receber respostas do reino espiritual. Entenderam? Mas, se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica médica dos transtornos musculoesqueléticos, de dor e incapacidade física, na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica é o 3661-4243. Minhas jornadas estão no YouTube. Basta acessar lá, Rui com Y Mercúrio, vocês vão ver uma série de palestras minhas no YouTube. Só posso desejar a vocês que sejam muito felizes. Mas para isso é preciso ter muita saúde. Até a próxima!